Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 230º dia de devocional. E hoje eu quero ler uma parábola com vocês que está escrita lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. 21 em diante, e é um texto até o versículo 35, até o final do capítulo 18. Então, do 21 ao 35, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus, olha o contexto, e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro está testando as águas. Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Eu já vou explicar sobre isso. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ou seja, lembra disso. Pedro está perguntando sobre perdão. A parábola é sobre um homem, um rei, que foi acertar a conta com seus conservos, e ele com seus servos. E um servo devia 10.000 denários, 10.000 talentos, tá certo? Ele devia 10.000 talentos e essa dívida foi perdoada. Então ele encontra um amigo dele, um conservo dele, que devia para ele 100 denários. Ou seja, ele devia 10.000 talentos e o homem devia para ele 100 denários. Tá? Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Aqui, então, o contexto é sobre perdão, tá certo? O contexto aqui é sobre quanto eu devo perdoar alguém. E aí, Pedro testa as águas. 7 vezes? Jesus fala, não, é 70 vezes 7. É 490. Né? 490 vezes em um dia. E aí a parábola é essa. Esse servo devia ao seu senhor 10.000 talentos. Só para você ter uma ideia, isso convertido em... Porque naquele tempo o dinheiro era pago diariamente, o que era uma moeda, chamada de denário. Então o amigo dele, o conservo dele, devia para ele 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. Um terço de um ano, vai, 4 meses de trabalho. Esse homem devia para ele 4 meses de trabalho. 10.000 talentos era o equivalente a 160.000 anos de trabalho. Convertidos no dia de hoje, seria bilhões de dólares. Esse homem devia bilhões de dólares. E foi perdoado. E ele não pôde perdoar 100 dias de trabalho. 4 meses de salário. Se a gente for colocar no salário mínimo, sei lá, 1.500 cada mês, daria ali 6.000 reais. Então ele teve uma dívida de bilhões de reais perdoada e não conseguiu perdoar 6.000 reais. E aí Jesus, ele mostra aqui que no fim é sobre isso, é sobre ele ter nos perdoado uma dívida impagável
e a gente entender que a gente deve perdoar as dívidas daqueles que nos prejudicam. É como a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E é muito fácil cairmos na ideia de que temos algum tipo de poder ou algum tipo de justiça particular, pessoal, em que nós podemos apontar o dedo para as pessoas e julgá-las como se fôssemos melhores. Eu vejo um erro muito comum em muitos cristãos que são novos convertidos, obviamente, mas eles costumam olhar para aqueles que pecaram ou que tiveram alguma falha ou que cometeram algum tipo de erro como se eles estivessem em uma condição melhor. Eu vejo isso muito, é claro, é uma parte de ser um novo convertido ali e não entender muito bem isso, mas no começo a gente é salvo, a gente entrega a vida para Jesus e a gente se vê como se tivéssemos direito, e eu fiz isso quando eu era novo convertido, de julgar o pecado dos outros, como se a gente tivesse deixado de ser pecador e a gente estivesse numa condição superior ali, num plano superior onde a gente pudesse olhar os outros de cima. E isso não é verdade. Se a gente não aprender a realmente perdoar as pessoas como Cristo nos perdoou, a gente vai encontrar um problema, como esse servo aqui encontrou. Ele teve uma dívida impagável perdoada. Então, é a obrigação, é como se fosse uma obrigação nossa aprender a perdoar as pessoas, independente das suas falhas contra nós. Imagina, ele teve uma dívida de 10 mil talentos. Talentos perdoada. Bilhões de reais, bilhões de dólares perdoados. Ele não pôde perdoar uma dívida de 6 mil reais, que em dólares daria ali 1.000 e poucos dólares. Ou seja, ele teve uma dívida de bilhões de dólares perdoada e não conseguiu perdoar 1.000 e pouco, 1.500 dólares, vai. É esse alto senso de justiça. Eu fui perdoado, não devo mais nada, então eu posso cobrar. E o fato é que a gente não pode. Não tem nada em nós que seja bom. Não tem nada em mim que seja bom. Não tem nada em você que seja bom. Por mais que sejam bons valores, a árvore que Adão e Eva comeu não era só o conhecimento do mal. A gente precisa entender isso. O conhecimento do bem também pode ser algo ruim quando é usado como uma moeda de valorização pessoal e particular, como se a gente achasse porque a gente vive uma vida melhor, ou temos atitudes melhores, ou vivemos uma vida mais confortável, somos melhores do que alguém. Podemos olhar para baixo como se fôssemos uma classe diferenciada de humanos, quando na verdade todos somos humanos. E como seres humanos somos todos pecadores, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí eu chego num ponto onde eu assisti um vídeo de entrevista esses dias e é algo que me pega demais. A moça tá perguntando para o ator que faz o The Chosen, é o Rumi, não sei, acho que é David Rumi, não sei o nome dele, eu sei que o sobrenome é Rumi, mas eu não sei mais fazer. E ela pergunta para ele, se você pudesse tomar um café com Jesus, o que você perguntaria para ele? E aquele cara que está interpretando Jesus e fazendo um trabalho sensacional, diga-se de passagem, ele responde, eu perguntaria, como que eu fui? Eu cheguei perto. E essa pergunta me pega porque quando eu ouvi a primeira vez esse vídeo, toda vez que eu ouço me emociona muito, mas para mim a pergunta dele é de um sentido muito duplo, porque
Se a gente olhar cruamente a pergunta ele responde como uma pergunta, ou seja, o que você perguntaria? Ele diz, como eu fui? Eu cheguei perto. E aí a gente pode pensar que ele está falando justamente sobre interpretar Jesus. Como que ele foi como um intérprete de Jesus? Como ele foi como um ator fazendo o papel de Jesus? Ele chegou próximo de como Jesus foi quando andou nessa terra? E aí seria a minha visão somente ali fria, calculista, de um aspecto cinéfilo ali, ou cinematográfico, ou, né, na parte de cinema ali, de falar, ó, como ele tá indo muito bem, né? Uma análise crítica ali de como esse ator está representando Jesus, ainda que a gente não tenha o que a gente tem é a revelação bíblica de como Jesus foi, a gente não sabe como Jesus falava, como ele sorria, como eram as expressões faciais dele, a gente não sabe. A gente sabe que ele falava com autoridade, tocava a vida das pessoas e transformou a vida de pessoas e continua transformando até hoje porque ele vive e reina para todo sempre, amém? Mas, então, aí, olhando de forma fria, esse homem está respondendo: eu perguntaria para Jesus como eu fui interpretando ele, né? Mas para mim, tem um sentido mais profundo. A gente sabe que a gente tem um chamado. Se você não sabia ainda, sim, você tem um chamado. Existe um propósito para sua vida. Deus tem um propósito para sua vida, algo que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você, é intransferível e obviamente, se você não fizer, obviamente que Deus vai trabalhar para que outras pessoas sejam levantadas e possam preencher ali o vazio que você deixou. É a economia do reino. Quando uma coisa não está funcionando, Deus vai levantar outros, Deus vai fazer a obra vai funcionar. Mas para mim, essa é a pergunta. Essa é a pergunta de milhões, vamos dizer assim. Se eu pudesse perguntar para Jesus alguma coisa, ter um café com ele, o que eu perguntaria? Essa é uma pergunta que faz sentido perguntar. Como é que eu fui, Senhor? Eu cheguei perto do chamado que o Senhor tinha para minha vida. Eu cheguei perto de cumprir com o seu propósito. Eu cheguei perto das expectativas que o Senhor tinha sobre mim. Eu cheguei perto de cumprir o teu plano. Eu cheguei perto de realizar as obras que o Senhor tinha planejado para mim. Eu cheguei perto. E o que mais iria me ferir, iria doer no meu coração, iria me entristecer, é se a resposta fosse não. Eu tinha tanto para fazer através da sua vida, eu tinha tanto para realizar, eu tinha tanto para te mostrar e você não. Você não quis. Você não, você não fez. Você não falou. Você não abraçou. Você não fez aquela ligação. Você não perdoou. Você desistiu. Você não lutou o suficiente. Você não confiou em mim. Você não andou comigo como eu queria. Você não leu a minha palavra. Você não se dedicou quando o que eu mais desejava era que você se dedicasse. Então não, você não chegou perto. Você não arranhou nem a superfície. Tinha tanto que eu queria fazer através da sua vida, tinha tanto que eu queria realizar, tinha tantas coisas, tinha tanta gente para salvar, tinha tanta cura para realizar, tinha tanta gente escrava que você ia libertar através do meu nome, tinha tanta ferida na alma que através das palavras que eu ia colocar na sua boca, você ia curar essas feridas. Tinha tanto milagre, tinha tanta libertação, tinha tantos espíritos malignos que as pessoas estavam sofrendo e que você ia ser o instrumento que eu ia usar para libertar essas pessoas.
eu ia derramar tanta autoridade na sua vida como você nunca teve antes. Eu ia abençoar todos os seus caminhos. Ninguém ia poder te resistir todos os dias da sua vida. Mas você não quis. Você achou que não era suficiente. Você achou que eu não era suficiente. Você não quis. Por isso não. Você não chegou perto. Eu acho que esse é o temor que eu tenho. Esse é o temor que eu tenho quando eu penso em perdoar as pessoas, em dar o outro lado, sabe, dar outra face, em fazer a obra com excelência, em amar as pessoas, amar minha família também, amar os meus amigos, se doar um pouco mais, entregar um pouco mais, sabe? Eu leio os textos de Paulo e Paulo fala que ele faz tudo que ele fez, faz e continuaria fazendo, porque a carta ainda que ele fala isso, ele ainda está na metade da sua vida, então ele fala, eu faço de tudo para que de alguma maneira, para não perder nada, para que nada venha a ser talvez um impedimento para talvez em alguma chance ou oportunidade me tirar a salvação e o experimentar da glória que o Senhor tem reservado para mim. Então eu faço tudo para que não ocorra o erro de talvez eu não fazer algo que é extremamente importante e fundamental para que eu chegue lá. Então, eu tento ter no meu coração o mesmo modo de vida e de pensar, sabe? Assim, quando eu prego, eu tento dar o meu máximo, quando eu falo, eu tento falar o que ele quer. E é difícil, não é fácil, não é fácil. Mas o que eu não quero, e é o que talvez eu não esteja fazendo o suficiente, sabe? É chegar lá e saber que tinha ainda muito mais. E que pelas minhas falhas e fraquezas, pelos meus problemas que eu não soube resolver ou não me entreguei o suficiente para resolvê-los, eu não cheguei lá. E eu acho que a parte do inferno que seria pior, eu já falei aqui outras vezes. Para mim, a parte pior do inferno é que você vai lembrar de tudo. De todas as situações, porque as limitações humanas vão ser tiradas, né? A limitação da carne vai ser tirada. Então você vai lembrar de tudo. Esses limites, né, de idade, de fraqueza, de vícios, etc. Todas as limitações do nosso cérebro, todas as memórias vão voltar à tona, então você vai conseguir lembrar de tudo. E aí você vai conseguir lembrar de todas as oportunidades que você perdeu. Você vai conseguir lembrar de todas as oportunidades que você não quis. Você vai conseguir lembrar de todos os erros que você desejou cometê-los, mas que não deveria. Você vai lembrar de todos os momentos em que Deus falou com você e você simplesmente não deu ouvidos. Você vai se lembrar de toda a pregação, de toda a palavra, de todo sinal, de todo milagre que ele derramou sobre a sua vida, e mesmo assim você não se dedicou o suficiente. E o pior de tudo isso ainda mais é que você vai chegar lá na porta e ele vai falar: eu não te conheci, se afasta de mim. Você nunca me conheceu, você nunca se entregou de verdade. E isso é o que é aterrorizante. É a gente chegar tão perto e ainda assim perder a eternidade. Então não endureça o seu coração. Ouça o Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Ele e viva exclusivamente para Ele. Para que você não tenha nem a mínima chance sequer de perder o que Ele tem para você. Amém? Perdoe mais do que 70 vezes 7. Porque a dívida que você foi perdoado era impagável. E ainda é impagável. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.